1. SSS Level Loader Capítulo 1 Renascimento Inesperado. Talento de nível SSS Autor Grande Ganso Branco. Esse capítulo veio de novelbean.net. Não se esqueça de conferir o site. Nuvens escuras se acumularam, lançando uma atmosfera cinzenta e opressiva sobre o mundo. A armadura de Jon estava estilhaçada, seu cabelo emaranhado com sangue pegajoso, e sua expressão era de exaustão e desespero. Ele olhou para o mundo devastado ao seu redor, incapaz de esconder a tristeza e o desespero em seus olhos. As pessoas atrás dele estavam igualmente desanimadas, algumas até se deixaram cair no chão em completo desespero. Será que acabou assim, de repente? Jon engoliu em seco, franzindo a testa em sinal de dor. Após 7 dias de luta contínua, ele resistiu com o último resquício de força de vontade. A humanidade havia dado tudo, apenas para acabar sem nada. Jon não conseguia aceitar isso. Craque! Um raio púrpura rasgou o céu acima, despedaçando-o. Uma pressão aterradora envolveu a terra. Sob o céu rasgado, um rosto enorme e grotesco apareceu de repente. A pressão opressiva dificultava a respiração. As poucas pessoas presentes olhavam para o rosto gigante, sentindo uma profunda sensação de impotência. Meu Deus! Deuses! João, o que fazemos? A voz de um homem desgrenhado tremia de desespero enquanto ele, instintivamente, olhava para Jon em busca de ajuda. Jon não respondeu. Apertou o cajado com força e encarou desafiadoramente o rosto enorme e grotesco. Humanos! A voz grave ecoou como um trovão. O rosto gigante olhava para eles de cima, com uma expressão indecifrável. Eu os admiro. Tornem-se meus escravos e talvez eu poupe suas vidas. O rosto os considerava formigas insignificantes. Jon e seu grupo trocaram olhares, alguns tentados. Eles tinham chegado tão longe, ninguém queria morrer. Todos olharam para Jon, aguardando sua resposta. Jon não respondeu. Ele apertou o cajado e o ergueu lentamente acima da cabeça. Interessante. O rosto gigante exibia um leve traço de expressão, um profundo desprezo e escárnio. Humano, você é o primeiro mortal a erguer uma arma contra mim. Até as formigas lutam para sobreviver. Lamento sua escolha. Jon balançou a cabeça. Ele nunca esperou sobreviver. Não posso te matar, mas preciso provar apenas uma coisa: os deuses não são invencíveis. Minha morte despertará mais pessoas para pegarem armas e resistirem. Suas palavras eram poderosas, e o cajado opaco em sua mão de repente brilhou intensamente. Ele apertou o cajado com força, sua energia vital se esvaindo rapidamente enquanto lançava à força um feitiço proibido. Jon sentiu uma dor aguda no peito. Sangue pingou quando uma lâmina vermelho-sangue o perfurou. Ele interrompeu seu feitiço. Olhou para a ponta da lâmina vermelho-sangue, com choque e raiva nos olhos. Meu irmão, isso é inútil. A gente só quer viver, mesmo que seja como cachorro. Aaron disse friamente, girando a lâmina na mão, despedaçando o coração de Jon. Assim que a longa lâmina foi retirada, Jon se virou, desabando em uma poça de sangue. A crueldade de Aaron e a indiferença dos outros magoaram profundamente Jon. Muito bem, disse o rosto gigante, olhando para Aaron com satisfação. Aaron ajoelhou-se, radiante de alegria, e disse, obrigado, meu senhor. O rosto gigante permaneceu impassível. Vamos jogar um jogo. Só um de vocês pode sobreviver. Decidam entre vocês. O deus olhou para eles com divertimento, vendo-os como formigas para seu entretenimento. Jon riu amargamente enquanto agonizava, testemunhando o lado mais repugnante da humanidade. Aaron foi desmembrado por seus subordinados, e aqueles que haviam jurado irmandade voltaram-se uns contra os outros, massacrando-se mutuamente. Mereceram seu destino. Ding-ding. O toque estridente do alarme ecoou no quarto alugado e apertado. Jon estendeu a mão debaixo do travesseiro para pegar o celular e desligou o alarme. No segundo seguinte, os olhos de Jon se arregalaram, despertando completamente. Ele se sentou abruptamente, olhando ao redor para o ambiente familiar, porém estranho, com um olhar perplexo e confuso. Parece ser o apartamento que ele alugava antes. Mas ele não foi traído e morto por Aaron. Será possível? Os olhos de Jon se arregalaram quando ele de repente percebeu algo. Ele rapidamente pegou o telefone. Ao lado dele. 7 de julho de 2025, 23h42. Gole. Jon engoliu em seco, incapaz de esconder sua alegria extasiante. Renascimento. Ele havia realmente renascido.
E isso aconteceu antes do lançamento de God's Descent. Quando God's Descent foi lançado, tornou-se uma sensação mundial. Todos pensaram que era só um jogo. Até que os dados do jogo se fundissem com a realidade e os deuses descessem à Terra. As pessoas perceberam que não se tratava de um jogo, mas sim de um mundo paralelo real. Na minha vida anterior, dediquei tudo para proteger a Terra e a humanidade. No entanto, esta era a resultado. Nesta vida, protegerei apenas aqueles que me são queridos. Aaron, nos encontraremos em breve. A voz de John era fria, seus olhos cheios de intenções assassinas. Aaron, o presidente da Guilda do Vento e da Nuvem, estava na mesma vila de noviços que John e tive um encontro especial. Mas agora, esse encontro seria dele. God's Descent seria lançado oficialmente à meia-noite, faltando apenas alguns minutos. Zumbido. Após sentir uma forte tontura, John se viu em um ambiente estranho. O mundo estava envolto em cinza, como a calmaria antes da tempestade. Um sinal mecânico ecoou: "Bem-vindo ao mundo dos deuses", escaneando suas informações de identidade. Identidade confirmada. Por favor, insira seu documento de identidade, matador de deuses. John já havia decidido sua identidade. O que ele não completou em sua vida passada, ele realizaria. Desta vez, e inserido com sucesso. Deseja ajustar sua aparência. Você pode ajustá-la em até 20%. Um espelho apareceu diante de John, refletindo seu belo rosto. Reduzir em 20%. John optou por reduzir sua aparência, pois várias forças logo entrariam na Terra, e ele não. Desejam ser alvos. Com a aparência alterada, ele parecia menos bonito e jovem, e mais frio. Assassino. Satisfeito, John clicou em confirmar, analisando seus atributos físicos, despertando talentos. O sinal soou e John sentiu uma corrente elétrica percorrer seu corpo. Os atributos iniciais em God's Descent estavam relacionados à condição física do jogador, que era uma característica única deste jogo. O sistema despertaria talentos correspondentes com base nos atributos do jogador. Os talentos foram classificados de SSS, SS, S, A, B, C, D, I, F, SSS sendo o mais alto e F o mais baixo. Talentos de nível S ou superior eram únicos. Quanto maior o talento, maior o potencial e mais rápido o crescimento. Despertar um talento de nível S ou superior significava tornar-se uma força dominante. Em sua vida passada, John havia despertado apenas um talento de amplificação de dano mágico de nível BL e se perguntava se desta vez seria diferente. John sentiu uma ponta de expectativa, percebendo vagamente que seu corpo estava diferente de antes. Finalmente, o aviso do sistema soou novamente. Verificação de atributos concluída. Detectado que você possui o poder da reencarnação, despertando um talento único de nível SSS. Pilhagem, saque, talento de nível SSS, único. Refeito 1. Matar monstros comuns tem 10% de chance de saquear seus pontos de atributo. Refeito 2. Eliminar chefes de elite concede permanentemente uma de suas habilidades, talentos ou especial, atributos. Refeito 3. Matar monstros concede pontos de abate. Quanto mais forte o monstro, mais pontos. Quando os pontos de abate atingem um limite, os efeitos de talento podem ser aprimorados ou novos efeitos especiais podem ser obtidos. Desbloqueado. John estava radiante. Ele não esperava despertar um talento único de nível SSS. Saque. A habilidade de obter atributos saqueando monstros. Matar monstros chefes e elites garantia a obtenção de habilidades, talentos ou itens especiais. Atributos. Esse talento para a pilhagem significava que ele podia ficar infinitamente mais forte matando, como um inseto. Existência. Em sua vida passada, John havia se tornado um grande mago de nível 9 com apenas dano mágico de nível B talento. Nesta vida, com o talento saqueador, John estava confiante de que poderia alcançar a lendária profissão de nível 10 e se tornar um ser comparável aos deuses. Por favor, escolha sua profissão. Uma tela luminosa apareceu diante dele, mostrando diversas opções de profissão. O mundo dos deuses tinha 6 profissões principais: guerreiro, cavaleiro, mago, sacerdote, arqueiro e assassino. Além disso, havia muitas profissões raras e poderosas que estavam escondidas. No entanto, essas profissões só podiam ser obtidas através de encontros dentro do jogo. Mago. Assim como em sua vida passada, John escolheu novamente a profissão de mago. Os magos eram fracos nos estágios iniciais,
mas tornaram-se invencíveis nos estágios posteriores. Profissão escolhida com sucesso, ingressando no mundo dos deuses. Após mais uma sensação de vertigem, John entrou na Vila dos Noviços. SSS Level Loader Capítulo 2. Entrando no jogo. Missão oculta de nível S em meio a colinas verdejantes e águas cristalinas, com flores em plena floração, encontrava-se uma aldeia um tanto dilapidada que lembrava um paraíso na Terra. Ao entrar no jogo, a primeira coisa que John fez foi verificar seus próprios atributos. ID, Matador de Deuses nível 1, 0100, classe, Aprendiz de Mago talento, saque, nível SSS único efeito 1, matar monstros comuns tem 10% de chance de saquear seus pontos de atributo. Efeito 2, eliminar chefes de elite pode conceder permanentemente uma de suas habilidades, talentos ou atributos especiais. Efeito 3, matar monstros concede pontos de abate. Quanto mais forte o monstro, mais pontos. Quando os pontos de abate atingem um limite, os efeitos de talento podem ser aprimorados ou novos efeitos especiais desbloqueados. Pontos de saúde, 50. Constituição 10. Pontos de mana, 80. Espírito 10. Dano físico base, 5. Força 1. Dano mágico base, 8 mais 1. Espírito 1. Velocidade, 6. Agilidade 1. Resistência física, 5 mais 1. Constituição 1. Resistência mágica, 8. Espírito 1. Constituição, 5. Força, 5. Espírito, 8. Agilidade, 6. Sorte, 1. Habilidades. Bola de fogo nível 1. Causa 50% do espírito como dano mágico de fogo ao alvo. Consome 5 de mana. 3 segundos de recarga. Pontos de atributo livres. 0 pontos de habilidade. 0 equipamento. Cajado de madeira. Comum. Dano mágico mais 1. Manto de novato. Resistência física mais 1. Os atributos de John eram quase os mesmos de sua vida anterior, exceto por uma diferença significativa. Ele agora possuía um talento de saque de nível SSS. Ele acreditava que, com talento Plunder, poderia evoluir muito mais rápido. John fechou o painel de atributos. Uma luz branca cintilou ao seu redor enquanto inúmeros jogadores entravam no jogo. Embora fosse apenas o começo, a aldeia de noviços em que ele estava já estava quase lotada. A conversa ao seu redor era incessante. Nossa, esse jogo é muito realista. Não me admira que seja 100% autêntico. Consigo até sentir o aroma terroso. A sensação é tão real. Uma voz indecente surgiu da multidão, seguida por um tapa forte. Pervertido, suma daqui. Se quer tocar, toque no seu próprio peito. Uma garota se espremeu em meio à multidão, em pânico. Este era o mundo do jogo, sem quaisquer restrições legais. Será que um jogo tão realista permite interações mais profundas? Meu amigo também quer saber. A multidão estava agitada e barulhenta, com alguns conflitos chegando a ocorrer. John abriu caminho por entre a multidão. As fases iniciais eram cruciais, e ele precisava aproveitar as oportunidades na Vila dos Novatos. Muitos jogadores correram para a Vila dos Novatos, seja para aceitar missões ou para se aventurar na natureza e caçar lebres demoníacas de nível 1. John, no entanto, não aceitou nenhuma missão nem caçou monstros para subir de nível. Em vez disso, dirigiu-se para a floresta à frente. Ele se lembrou de que havia uma missão secreta na floresta. Em sua vida anterior, Aaron havia completado essa missão secreta, obtido um artefato divino de baixa qualidade e rapidamente se tornado mais forte. Como resultado, a guilda Vento e Nuvem de Aaron tornou-se uma guilda de alto nível. Mas desta vez, a missão secreta seria dele. John entrou na área externa da Vila dos Novatos, onde vagavam os coelhos demoníacos de nível 1. Gritos ecoavam ao seu redor, e ocasionalmente havia flashes de luz branca, jogadores sendo mortos e revividos pelos coelhos demoníacos. Esses monstros poderosos são realmente de nível 1? Caramba, esse jogo não foi feito para humanos. Estou formando uma equipe e preciso de um cavaleiro resistente e um DPS forte. Garota curandeira procurando uma equipe. Tenho amplos poderes de cura. Tenho 18 anos, despertei um talento de nível D para a água e tenho experiência em combate. Algum irmão mais velho quer subir de nível comigo? Algum assassino por aqui? Sou um cavaleiro e adoro ser atacado de surpresa pelas costas. Equipe forte procura por companheiras. 4 garotas, uma colegial inocente e bonita, uma loli fofa, uma mulher madura e fria e uma garota com jeito de vizinha. Procuram uma guerreira com resistência, que aguente pelo menos 2 horas.
Senhoras, olhem para mim. Forte e resistente, com garantia de durar 3 horas. Homem do Ed, vá embora. Algum jogador experiente disposto a ajudar um novato a subir de nível. Sou diligente e obediente, e até abro portas. Portas dos fundos para você. Procuro 4 companheiros de equipe fortes, com talento de nível seu superior. $10.000. Recompensa por cada nível alcançado. A Guilda Eterna está recrutando membros, talentos de nível D ou superior, com muitos benefícios. Os jogadores logo perceberam que enfrentar os coelhos demoníacos sozinhos não era uma opção e começaram formando equipes. Mas será que essas equipes eram realmente voltadas para o nivelamento sério? John olhou para o anúncio da equipe com as 4 garotas e murmurou para si mesmo, será que eu aguentaria 3 horas? O que ele estava pensando? Subir de nível e ficar poderoso no início do jogo era crucial. As mulheres só o atrasariam. Ei, amigo, precisamos de um mago para nossa equipe. Quer se juntar a nós? O jogador Fatia enviou um convite para uma festa. Um homem vestido de arqueiro bloqueou a passagem de Johnny e fez-lhe um convite. Johnny recusou imediatamente. Não, obrigado, prefiro ir sozinho. Caramba, quem ele pensa que é? Um herói. Ele vai ver como esses monstros são difíceis de derrotar quando for morto por uma lebre demoníaca. De qualquer forma, não precisamos dele. Vamos encontrar outro mago. Ignorando a algazarra atrás dele, John habilmente desviou dos coelhos demonizados e entrou no floresta. As lebras demoníacas eram monstros passivos que não atacavam a menos que fossem abordados. Lembro-me que está escondido numa caverna, pensou John enquanto se aventurava cautelosamente mais fundo na caverna. Floresta. A floresta era silenciosa e sinistra, repleta de perigos ocultos. Os monstros mais fracos aqui eram os javalis selvagens com presas de nível 3, que eram agressivos. Naquela época, quando Aaron aceitou essa missão, ele era apenas de nível 3, longe de ser forte o suficiente para lidar com os javalis selvagens com presas, e por isso não se atreveu a se aventurar nas profundezas da floresta. Essa caverna deve estar na orla da floresta. John examinou cuidadosamente o perímetro da floresta. Em pouco tempo, ele descobriu uma caverna escondida em meio a densos arbustos de sarças. Deve ser agora, pensou John, apertando firmemente seu cajado enquanto respirava fundo e entrou na caverna com cautela. Quem está aí? Uma voz fria ecoou, e uma bola de fogo iluminou a caverna. A caverna não era grande. Um homem idoso de rosto pálido estava sentado de pernas cruzadas no espaço aberto. Ele tinha uma bola de fogo na mão, pronto para atacar a qualquer momento. Um aventureiro? O velho reconheceu a identidade de John e visivelmente relaxou. Ele estava gravemente ferido e estaria condenado se fosse descoberto por um inimigo. No entanto, um aventureiro de nível 1 poderia ser facilmente morto. John examinou o velho e confirmou sua identidade. O grande mago de 7ª classe, Dino. Desculpe a intromissão. Posso ajudar em algo? Perguntou John sinceramente, num tom respeitoso. Dino estava prestes a matar John, mas ao ouvir suas palavras, hesitou. Um sorriso astuto surgiu em seus lábios enquanto ele avaliava John e disse, tenho uma tarefa para você. Se você conseguir me trazer uma pílula da vida, posso recompensá-lo com um artefato divino de nível inferior. Ding. Você ativou a missão secreta de nível S da vila. Ajude Dino a encontrar a pílula da vida. Recompensa. Artefato divino de nível inferior. Aceitar. Então, era esse cara. John sabia que Dino estava armando para ele. A pílula da vida era um elixir raro e de alto nível que podia curar instantaneamente qualquer ferimento, contanto que a pessoa ainda estivesse respirando. Na aldeia dos noviços, apenas o alquimista Enzo possuía a pílula da vida. Dino já havia pedido a Enzo, mas teve o pedido negado e foi até atacado. Sem outra opção, ele se escondeu na caverna nos arredores da aldeia dos noviços, mal conseguindo se manter vivo. Concordar. John aceitou a missão sem hesitar. Ding. Você aceitou a missão secreta de nível S para iniciantes na vila. Ajude Dino a encontrar a vida pílula da sustentação. Duração da missão, 4 dias. Recompensa, artefato divino de nível inferior. Falha, você será amaldiçoado por Dino e ficará impossibilitado de sair da vila dos novatos. Sem conseguir sair da aldeia dos noviços. Esse cara era realmente ardiloso. Johnny não ficou surpreso. A duração da missão, de 4 dias, significava que Dino tinha cerca de 4 dias de vida restantes. Johnny poderia recusar a missão e esperar que Dino morresse,
para então saquear seus pertences. Mas Johnny não estava interessado nos pertences de Dino, ele queria as habilidades e o talento de Dino. Em sua vida anterior, Dino causou destruição devastadora à humanidade na Terra durante a descida dos deuses. John suspeitava que Dino tivesse um talento de nível SS ou até mesmo SSS. Seu objetivo era matar Dino e roubar seu talento. Mesmo gravemente ferido e à beira da morte, um grande mago poderia facilmente matar John. Ele teve que interferir em seu funcionamento. A pílula que sustenta a vida. John olhou para Dino com uma expressão preocupada. Encontrar uma pílula que mantém a vida viva em 4 dias sem nenhuma pista é impossível. Suspeito que você esteja tentando me prejudicar. O rosto de Dino mantinha um sorriso amigável. Aventureiro, não temos queixas. Por que eu teria? Isso te prejudicará. O alquimista Enzo, na Vila dos Novatos, possui a pílula da vida. Ele não a dará de bom grado, então você terá que dar um jeito de roubá-la. Lembre-se, você só tem 4 dias. Dino ergueu 4 dedos para lembrar John. John assentiu com a cabeça e assegurou com confiança. Conseguirei a pílula da sobrevivência para você em 4 minutos. Dias. Dito isso, ele se virou e saiu da caverna. Dino observou John se afastar, sua expressão ficando cada vez mais sombria. Que humanos ingênuos e adoráveis. Quase me sinto mal pelo que vou fazer com vocês. Ei! As chamas se extinguiram e uma risada sinistra ecoou pela caverna. John voltou para a aldeia dos noviços e foi direto para a farmácia. Roubar a pílula da vida seria difícil. Ele precisava merecer a confiança do alquimista vem em primeiro lugar. A farmácia estava repleta de uma variedade de medicamentos, mas seus preços eram proibitivos. Alto. As poções de cura e magia de nível baixo mais baratas custam 10 moedas de cobre cada. Sorte para os jogadores nesta fase. Olá, aventureiro. Veio comprar poções? Um velho frágil de barba branca apareceu. Do nada, sorrindo enquanto perguntava. Este era o alquimista Enzo, um mago de 3º nível e uma presença invencível para os jogadores em Aldeia dos Novatos. É claro que o maior trunfo de Enzo era seu talento para a alquimia. Como um alquimista de alto nível, ele já era capaz de criar elixires raros como a pílula da vida. SSS Level Loader Capítulo 3 Derrotando monstros sozinho, saqueando atributos. John disse, olá, não preciso de nenhuma poção. Precisa de ajuda com alguma coisa? Não vai comprar nada? O sorriso de Enzo se desfez e, após um momento de reflexão, ele disse, eu tenho alguns problemas, mas você é fraco demais para me ajudar. Posso tentar. John sabia que o alquimista tinha uma missão que exigia que os jogadores fossem de nível 3 para aceitá-la. No entanto, se você insistir, o alquimista ainda lhe dará. Certo. Enzo pensou por um momento e então assentiu. Nas últimas noites, os javalis selvagens com presas da floresta têm saído sorrateiramente para destruir meu campo de ervas. Se você conseguir matar os javalis selvagens com presas e trazer de volta suas presas, eu trocarei cada par de presas por uma poção de magia ou de recuperação de saúde de nível baixo. Ding. Você ativou a missão de nível I para iniciantes da vila, o pedido do alquimista. Mate javalis selvagens com presas e traga suas presas para trocar por poções de recuperação de saúde ou magia de nível baixo. Você aceita? Aceitar. John aceitou a missão sem hesitar. Ao sair da aldeia dos novatos, John dirigiu-se diretamente para o território dos Demoniziari. Os javalis selvagens com presas eram monstros de nível 3, e John era apenas de nível 1, muito longe de ser páreo para eles. Ele precisava primeiro subir para o nível 3. Para depois entrar na floresta e caçar os javalis selvagens com presas. No território da lebre demoníaca, havia muitos jogadores, a maioria em equipes de 3 a 5, que mal conseguia matar uma única lebre demoníaca. Demoniziares tinha 40 pontos de vida, 7 pontos de agilidade e seu atributo mais forte era o ataque físico, que chegava a 8 pontos. Ao usar a habilidade golpe, seu dano atingia 12 pontos. Jogadores novatos estariam condenados se uma lebre demoníaca chegasse perto deles. O ataque mágico base de John atingiu 9 pontos, e sua magia bola de fogo de nível 1 podia causar 13 pontos de dano. Ataque mágico base mais atributo espiritual 50%. Contanto que mantivesse distância, John conseguia matar um lebre demoníaca com 4 feitiços de bola de fogo. John se afastou do grupo de jogadores e logo encontrou uma lebre demoníaca solitária. Mantendo a distância máxima,
John acenou com seu cajado e uma bola de fogo foi disparada, atingindo o coelho demoníaco em cheio. -13 A pelagem da lebre demoníaca estava chamuscada pelas chamas. Ela ergueu o olhar com olhos vermelhos sangue, fixando o olhar em John, e investiu rapidamente. John recuou rapidamente, aguardando que o feitiço bola de fogo se dissipasse. A velocidade da lebre demonizada superava em muito a de John, e a distância entre eles diminuiu rapidamente. Whoosh! A lebre demoníaca saltou e usou sua habilidade, ataque. Os olhos de John estavam atentos, observando atentamente os movimentos da lebre demonizada. Agora, com o feitiço bola de fogo dissipado, John acenou com seu cajado e uma bola de fogo foi disparada, atingindo a lebre demonizada em cheio. Brum! -13 As chamas se alastraram, e a lebre demoníaca cambaleou e caiu no chão, com uma expressão atordoada. Interrompido. A habilidade ataque da lebre demonizada foi interrompida à força pelo feitiço bola de fogo de John. Esse nível de técnica de combate era algo que John havia aprendido através de inúmeras batalhas de vida ou morte. Claramente, isso estava além da compreensão da lebre demonizada. John recuou rapidamente, aumentando a distância entre eles. A lebre demoníaca, recuperando-se do susto, mostrou suas presas afiadas e atacou John novamente. Bola de fogo. -13 Assim que o tempo de recarga de 3 segundos terminou, John lançou outra bola de fogo, aproveitando a oportunidade para recuar ainda mais. A habilidade de John em manter a distância garantia que a lebre demoníaca nunca conseguisse se aproximar. Cada vez que isso acontecia, o feitiço bola de fogo de John interrompia seu ataque com precisão. Com o quarto feitiço bola de fogo, John conseguiu matar a lebre demonizada, saindo ileso. Derrotou a lebre demoníaca de nível 1, ganhando 10 pontos de experiência. Nenhum item foi deixado cair. Um jogador precisava de 100 pontos de experiência para subir do nível 1, o que exigia matar 10 lebres demoníacas. Bastaria continuar. John escolheu outro demonizar e repetiu o processo. Derrotou a lebre demoníaca de nível 1, ganhando 10 pontos de experiência. Talento saque ativado. Força +1. A notificação apareceu rapidamente. Ele havia ganhado um ponto de força. John ficou encantado. O talento saque tinha 10% de chance de roubar um ponto de atributo de monstros comuns ao matá-los. Essa foi apenas a segunda vez que John caçou uma lebre demoníaca, e ele já havia ganhado um ponto de atributo. Infelizmente, era um atributo de força, que não era particularmente útil para John. John continuou a procurar por lebres demoníacas solitárias. Derrotou a lebre demoníaca de nível 1, ganhando 10 pontos de experiência. Talento saque ativado. Agilidade +1. Seu nível subiu para 2. Você ganhou 4 pontos de atributo e 1 ponto de habilidade. A notificação apareceu rapidamente. John finalmente havia alcançado o nível 2. E seu talento saqueador foi ativado novamente, concedendo-lhe 1 ponto de agilidade. John abriu o painel de atributos e distribuiu uns pontos de atributo gratuitos. Tudo para o espírito. Magos novatos comuns geralmente distribuíam pontos entre constituição e agilidade para aumentar a capacidade de sobrevivência. Mas, com o talento da equipe Plunder, John não tinha essas preocupações. Nesse ponto, o atributo espírito de John atingiu 12 pontos, dando a ele 120 pontos de mana e uma base ataque mágico de 13 pontos. A bola de fogo também havia aumentado para o nível 2, como dano escalando para 55% do atributo espírito. Dano mágico de fogo. O dano causado pela bola de fogo de John chegou a 19 pontos. Hora de caçar cobras verdes de nível 2. John decidiu dirigir-se ao território da cobra verde para caçá-las e ganhar experiência. Na Vila dos Novatos, cada aumento da nível dos monstros resultava em um aumento significativo em sua força, embora a experiência ganha aumentasse apenas em 1 ponto. Muitos jogadores, mesmo nos níveis 2 ou 3, ainda optavam por caçar lebras demoníacas para subir de nível. O território das lebras demoníacas estava ficando cada vez mais lotado de jogadores. Muitos, vendo a força formidável de John, o convidaram para se juntar às suas equipes, mas John recusou. O shopping. Para não ser incomodado, ele escolheu o território das serpentes verdes como seu próximo alvo. As serpentes verdes, sendo monstros mágicos com altos atributos de espírito, tinham uma chance de dropar. Pontos de atributo espiritual são perdidos ao ser saqueado. John saiu do território da lebre demoníaca e entrou no território da serpente verde. Havia apenas 2 equipes de jogadores de ataque físico aqui,
ocupadas em eliminar as cobras verdes. Subir de nível. As serpentes verdes possuíam um atributo espírito de 9, o que significava que tinham 9 pontos de resistência mágica, tornando-os um pesadelo para magos novatos. Nenhum mago escolheria caçar serpentes verdes para subir de nível, especialmente não sozinho. As duas equipes notaram John, mas não demonstraram nenhuma intenção de convidá-lo para participar. Para eles, um mago nesta região era apenas um fardo. John não se importou. Ele manteve distância das duas equipes para evitar conflitos desnecessários. Logo em seguida, ele encontrou uma cobra verde escondida na grama. As serpentes verdes eram monstros de nível 2 com 60 pontos de vida, 9 de ataque mágico base e o vento. Habilidade perfurar, um ataque básico de magia do vento. John ergueu seu cajado, mas antes que pudesse lançar um feitiço, a serpente verde atacou primeiro. A serpente ergueu a cabeça e, com um lampejo de magia, um golpe de vento disparou em direção a John. John manteve-se firme, recebendo o golpe de frente. -2 um número de danos flutuava acima de sua cabeça. Com 12 pontos de resistência mágica, a defesa de John reduziu o ataque da serpente verde para apenas 2 pontos de dano. A cobra apareceu momentaneamente atordoada pelo dano insignificante que havia causado. John então lançou seu ataque, conjurando uma bola de fogo que atingiu a serpente verde. Brum. -10 Apesar de a cobra ter 9 pontos de resistência mágica, ela ainda sofreu 10 pontos de dano, o que foi aceitável para John. Sibilando de dor, a serpente verde estalou a língua e abandonou seus ataques mágicos, optando por deslizar rapidamente pela grama em direção a John. Mantendo a calma, John recuou rapidamente e lançou outra bola de fogo assim que seu tempo de recarga terminou. Brum. -11 John continuou a atacar e fugir do Greensnack. Sua velocidade era muito inferior à das lebras demoníacas, tornando a presa fácil. Com o sexto feitiço Bola de Fogo, a serpente verde caiu, matou uma cobra verde de nível 2, ganhou 11 pontos de experiência, talento saque ativado, espírito mais 1, como esperado, a serpente verde forneceu um ponto de atributo espírito. John teve sorte, pois seu talento saqueador foi ativado em sua primeira morte de cobra verde. Para alcançar o nível 3, John precisava de 200 pontos de experiência, o que exigiu o abate de 19 cobras verdes. Dessa vez, John não se conteve. Em vez de atrair uma cobra de cada vez, ele atraiu 3 simultaneamente. Os ataques mágicos da serpente verde não representavam nenhuma ameaça para John, e sua velocidade era incomparável dele. Ele os subjugou facilmente. Em pouco tempo, John subiu para o nível 3, ganhando 2 pontos adicionais em espírito por meio de seu talento saque. Ele alocou todos os 4 pontos de atributo livres para espírito. Agora, seu atributo espírito atingiu 19 pontos. Bola de Fogo também subiu para o nível 3, causando 60% do seu atributo espírito como magia de fogo. Dano. Isso elevou o dano causado por sua bola de fogo para impressionantes a 31 pontos. Devo continuar caçando cobras verdes? John hesitou. Com sua força atual, ele conseguiria lidar com os javalis selvagens de presas de nível 3. No entanto, os pontos de atributo espírito das serpentes verdes eram irresistíveis. Esqueça isso. Vamos concluir a missão primeiro. Após refletir um pouco, John decidiu se concentrar na missão secreta da Vila dos Novatos. Embora tivesse 4 dias para completá-la, precisava estar totalmente preparado. Quando John estava prestes a sair, uma enorme cobra verde surgiu repentinamente da grama. Whoosh! Uma rajada de ventos surgiu, transformando-se numa lâmina que avançou em direção a John. Corte. Seu manto estava rasgado. -9 um número de danos flutuava acima de sua cabeça. Um chefe. John estava entusiasmado. A criatura à sua frente era claramente um chefe serpente verde de nível líder. SSS Level Loader Capítulo 4 Capturando Monstros. Habilidades de saque no mundo dos deuses. Os chefes são classificados como líder, elite, raro, épico, lendário, semideus e mítico. A probabilidade de encontrar um chefe na Vila dos Novatos é bastante baixa. A cobra verde em frente a John era um chefe líder de nível 2. Com 120 pontos de vida e um ataque mágico base de 20 pontos, esse chefe era um oponente formidável. Considerando a força atual de John, ele poderia derrotar o chefe, desde que fosse cuidadoso. Ele recuou rapidamente,
Ergueu seu cajado e lançou uma bola de fogo que voou e atingiu a cobra verde com precisão. Brum. -11 Silvo. A cobra verde sibilou de dor e rapidamente diminuiu a distância entre ela e John. Diferentemente das cobras verdes comuns, este chefe tinha uma vantagem significativa em velocidade. Num instante, a cobra verde estava bem na frente de John. Seu corpo ágil tentou rapidamente se enrolar ao redor dele. Habilidade: Espiral da Morte. A expressão de John ficou séria. Com a bola de fogo ainda em recarga, ele não conseguiu interromper o ataque da cobra verde e teve que rolar no chão para escapar por pouco. Assim que o efeito da bola de fogo passou, ele a lançou novamente. Brum! A cobra verde parou, perdendo mais 11 pontos de vida. Enfurecida, ela balançou o corpo, conjurando uma lâmina de vento que atingiu John com rapidez. -8 John foi atingido novamente pela lâmina do vento. Alguém está vindo. John praguejou baixinho, percebendo uma equipe se aproximando rapidamente à distância. Eles claramente também tinham avistado o chefe Cobra Verde. Lidar sozinho com a Cobra Verde chefe já era um desafio. Se outros interferissem, ele não teria a menor chance. Capitão, é realmente um chefe. Ei, é aquele lobo solitário. Ele já alcançou o nível 3. Duas exclamações vieram da equipe. O grupo era composto por 4 membros, 3 homens e uma mulher, um cavaleiro, 2 arqueiros e um curandeiro. Era uma equipe perfeitamente equilibrada. Johnny reconheceu o grupo. O líder era o arqueiro que o havia convidado anteriormente para se juntar à equipe, com Id, Fatih. Fatih ficou surpreso com a força de Johnny, mas rapidamente concentrou sua atenção no chefe. Ei, amigo, somos da guilda Vento e Nuvem. Que tal nos deixar enfrentar esse chefe? O tom de Fatih era condescendente, apesar de seu pedido aparentemente educado. O líder da guilda do Vento e da Nuvem, Aaron, possuía recursos financeiros significativos na vida real e haviam investido muito na guilda, o que levou ao seu rápido crescimento. A guilda já havia conquistado certa notoriedade na Vila dos Novatos. Guilda do Vento e da Nuvem, hein? John zombou, não esperando encontrar membros da Guilda do Vento e da Nuvem tão cedo. Acha que consegue roubar o chefe? Vamos ver se você tem o que é preciso. John mudou de direção abruptamente, avançando em direção a Fatih e sua equipe. Droga! Capitão, ele está tentando usar a cobra verde contra nós, disse o cavaleiro da equipe, erguendo rapidamente o escudo, com o pânico estampado no rosto. Ele acabara de alcançar o nível 2 e não tinha condições de resistir aos ataques da cobra verde. Elimine o primeiro, ordenou Fatih, percebendo a intenção de John. Ele puxou o arco e atirou uma flecha diretamente em John. No mundo dos deuses, não havia penalidades por atacar outros jogadores primeiro, então Fatih não sentiu culpa. Oxi! A flecha roçou as roupas de John, pois ele se esquivou perfeitamente. Gorducho franziu levemente a testa. 5 pequeno, ataque comigo. Sim, respondeu o outro arqueiro, e ambos dispararam suas flechas contra John simultaneamente. Oxi! Oxi! 2 flechas voaram em direção a John. John permaneceu impassível, seus movimentos fluidos enquanto ele desviava sem esforço das 2 flechas. Que esquiva incrível! Fatih ficou chocado. Esquivar-se uma vez podia ser sorte, mas 2 vezes seguidas indicava agilidade excepcional e experiência em combate. A essa altura, John já estava bem na frente da equipe. Ora, um mago ousa chegar perto, zombou o cavaleiro, erguendo seu pesado escudo de madeira para golpear John com força. John girou graciosamente, mais uma vez escapando perfeitamente do ataque. Hã? O cavaleiro desferiu um golpe, mas errou. Seus olhos se arregalaram de terror ao ver uma lâmina de vento vindo direto em sua direção. Era o ataque do chefe Serpente Verde. Corte. -37 A baixa resistência mágica do cavaleiro fez com que ele perdesse 1/4 de sua saúde com um único golpe. E ainda não tinha acabado. John ergueu seu cajado, lançando uma bola de fogo. Mas o alvo não era a cobra verde, era o cavaleiro. Brum! -29 A bola de fogo explodiu, deixando o cavaleiro com apenas metade da sua saúde restante. Curandeira, cure-me depressa. O cavaleiro, em pânico, chamou desesperadamente a curandeira. Atrás dele. A curandeira finalmente reagiu, erguendo seu cajado para lançar um feitiço de cura. Mas John, como um fantasma, apareceu bem na frente dela antes que ela pudesse terminar. Com a bola de fogo em recarga, John brandiu seu cajado contra o curandeiro. Ah!
A curandeira gritou de dor enquanto um número de dano de um único dígito flutuava acima de sua cabeça. -4 dano físico base de John ainda era muito baixo. No entanto, seu objetivo foi alcançado. Depressa, cure-me! Implorou o cavaleiro freneticamente, sem ver qualquer melhora em sua saúde. A essa altura, a cobra verde já havia abandonado John e estava atacando o cavaleiro. Tendo confundido a equipe com os aliados de John. Meu feitiço foi interrompido, gaguejou a curandeira, com a voz trêmula. Era a primeira vez. Nunca havia se deparado com uma situação semelhante. O quê? O cavaleiro, momentaneamente distraído, foi imediatamente enredado pela serpente verde. Espiral da morte. A cobra abriu sua boca enorme e mordeu seu pescoço. Whoosh! Um clarão de luz branca, e o cavaleiro morreu instantaneamente, deixando cair algumas moedas de cobre no chão. Gordo finalmente reagiu e ordenou apressadamente: rápido, espalhem-se. Pequenos 5, esqueça a cobra, mate. Aquele mago primeiro. Fati puxou a curandeira, que estava atordoada, para trás, desembainhou seu arco e mirou em John mais uma vez. Cuidado com a cobra! Exclamou a curandeira, cobrindo a boca de medo e rapidamente atenção, pequeno 5. Mas já era tarde demais. O pequeno 5 foi imediatamente enredado pela cobra verde e, em seguida, atingido por uma bola de fogo. Foi o ataque de John. O arqueiro, que não possuía nenhuma resistência mágica, morreu instantaneamente. Que desprezível! Com mais um companheiro de equipe fora de jogo, Fatih ficou furioso. John era astuto demais, obrigando-os a se exporem aos ataques da cobra. Corram em direções diferentes! Gritou Gordo, abandonando o curandeiro apavorado e correndo para dentro. Na direção oposta da cobra. Bem, um bando de escória, zombou John, com sua intenção assassina aumentando cada vez mais. Ele lançou outra bola de fogo, derrubando o gorducho. Cara, é um mal-entendido, implorou Fatih, com o rosto tomado pelo terror. Ele finalmente percebeu a enorme diferença de poder entre ele e John e forçou um sorriso. Cara, você conhece a Guilda do Vento e da Nuvem, né? Eu sou líder de esquadrão na guilda. Fatih tentou intimidar John mencionando a Guilda do Vento e da Nuvem. John não tinha tempo para bobagens. Assim que sua habilidade esfriou, ele ergueu a mão e lançou um feitiço. Outra bola de fogo. Brum! 2 bolas de fogo mandaram o gorducho de volta para a Vila dos Novatos de Graça. No chão, foram encontrados um arco longo e várias moedas de cobre. Esse cara era bem rico, murmurou John, pegando o arco longo e as moedas de cobre. No mundo dos deuses, a moeda era dividida em moedas de ouro, prata e cobre. Uma moeda de ouro igual 100 moedas de prata igual 10.000 moedas de cobre. Nos estágios iniciais, as moedas de cobre eram escassas e sua taxa de câmbio no mercado negro era muito alta. Como 10 yuans por moeda de cobre. Johnny não tinha utilidade para o arco, mas podia vendê-lo. Whoosh! Uma rajada de vento passou por trás dele. John lembrou-se de que o chefe da Cobra Verde ainda estava por perto. A Cobra Verde, após matar a curandeira, agora estava obcecada por John. Sem qualquer interferência, John achou muito mais fácil lidar com o chefe Cobra Verde. 3 minutos depois, o chefe Cobra Verde finalmente sucumbiu ao feitiço Bola de Fogo de John, derrotou o chefe Serpente Verde, líder de nível 2, e ganhou 22 pontos de experiência, talento saque ativado, habilidade Lâmina de Vento adquirida, Lâmina de Vento, nível 1, causa 50% de dano mágico de vento ao alvo, consome 5 de mana, 3 segundo tempo de recarga. A notificação apareceu rapidamente. Eu realmente consegui roubar uma habilidade. John ficou radiante. Magos no início do jogo não eram exatamente pobres em opções. O dano, mas sim o número de habilidades. Ter uma habilidade adicional aumentava o poder de combate de John. Eficácia em pelo menos 30%. Além da habilidade, o chefe Cobra Verde também deixou cair um cajado, 2 pedras de habilidade e vários outros itens. Moedas de cobre, cajado da Serpente Verde, comum, utilizável por magos, dano mágico mais 5, pedra de habilidade. Use para ganhar um ponto de habilidade, o cajado da Serpente Verde, com seu bônus de 5 pontos de dano mágico, era muito mais forte que o dele. Funcionários novatos. John equipou imediatamente, aumentando seu dano mágico em 4 pontos. Ele também possuía 2 pedras de habilidade. No mundo de Golds, os jogadores mais sofriam com a falta de pontos de habilidade.
Especialmente nos estágios mais avançados, esses pontos eram necessários para aprimorar habilidades básicas, intermediárias e avançadas. As habilidades avançadas aumentaram exponencialmente. Muitos jogadores na fase final do jogo, sem pontos de habilidade suficientes para aprimorar suas habilidades, só podiam usar as básicas. E magia intermediária, usou pedra de habilidade, ganhou 2 pontos de habilidade. Johnny usou as pedras de habilidade, ganhando 2 pontos de habilidade e optando por aprimorar seu feitiço Bola de Fogo. Bola de Fogo nível 5, causa 70% do espírito como dano mágico de fogo ao alvo, consome 5 de mana, 3 segundos de recarga. A bola de fogo de nível 5 causou 37 de dano, e a lâmina de vento de nível 1 causou 33 de dano. Hora de lidar com os javalis selvagens com presas. John confirmou que não havia esquecido nada e foram para a floresta caçar javalis. Assim que John saiu, Fatih chegou com um grupo de jogadores às pressas. O chefe Cobra Verde foi morto. Gordo viu o cadáver do chefe e desabou em desespero. Sua morte não apenas fez com que seu nível voltasse para 1, mas também o fez perder o arco longo que havia comprado, redefinindo-o para o status de novato. Um homem carregando uma espada larga aproximou-se de Gordo e o consolou. Gordo, relatei isso ao presidente da guilda. O presidente irá vingá-lo. SSS Level Loader Capítulo 5 Javali Selvagem com presas. Inimigos se encontram. Johnny retornou à floresta. O silêncio era arrepiante, pois nenhum aventureiro ousava se aventurar por ali. Dessa vez, Johnny não se preocupou em esconder sua presença e procurou ativamente por javalis selvagens com presas. Ruído. De repente, os arbustos à frente tremeram e um monstro do tamanho de um bezerro apareceu. Parecia um javali, com presas tão afiadas quanto adagas, que brilhavam ameaçadoramente à luz. Essa era uma fera de nível 3, o javali selvagem com presas, com 120 pontos de vida e 10 pontos de ataque físico base. Ela também possuía 2 habilidades, investida e pisão. O javali selvagem com presas tinha pele grossa e carne resistente, mas sua resistência à magia era baixa. Resmunga, resmunga. O javali bateu com a pata no chão, seus olhos frios fixos em John, antes de repentinamente lançar um ataque. Habilidade, investida. Bum bum. O chão tremeu levemente quando o corpo enorme do javali selvagem com presas avançou como um tanque. Suas presas afiadas miravam diretamente nos pontos vitais de John. Johnny não podia se dar ao luxo de sofrer o golpe. A habilidade investida era uma das poucas habilidades de nível baixo que não podiam ser interrompidas. No entanto, sua fraqueza residia na falta de flexibilidade. John desviou-se para o lado, e o javali selvagem com presas rugiu ao seu lado. Brum! Com um estrondo alto, uma árvore grossa atrás de John foi despedaçada. Se ele tivesse sido atingido, não teria sobrevivido. Resmunga! O javali se virou, soltando vapor pela respiração quente, e encarou John com fúria. Brum! O javali pisoteou o chão, usando sua habilidade de pisão. Eu estava esperando por isso, pensou John, confiante. Aproveitando o momento, ele lançou bola de fogo. Bum! Menos 31. A bola de fogo atingiu o alvo, interrompendo a habilidade do javali. Em seguida, uma lâmina de vento assobiou pelo ar, golpeando a cabeça do javali. Menos 27. O sangue jorrou e uma ferida profunda apareceu, expondo o osso. O javali selvagem com presas gritou de dor, enfurecido, e investiu contra John de forma imprudente. John esquivou-se facilmente, criando distância. Com suas habilidades enfraquecidas, ele lançou bola de fogo e lâmina de vento novamente. Após 3 rodadas de ataques, o javali selvagem com presas soltou um último uivo e caiu no chão, morto. Matou um javali selvagem com presas de nível 13 e ganhou 12 pontos de experiência. Talento saque ativado. Constituição mais 1. A notificação do sistema piscou. John havia matado com sucesso o javali selvagem com presas e seu talento saqueador foi ativado, aumentando sua constituição em 1 ponto. Na verdade, deixou cair um objeto, disse John, surpreso, enquanto apanhava uma moeda de cobre do chão. A taxa de obtenção de itens de monstros comuns era muito baixa. Johnny pegou o objeto alegremente e recolheu as presas do javali, que eram itens de missão que ele podia trocar com o alquimista por uma poção de recuperação de saúde ou magia de nível baixo, no valor de 10 moedas de cobre. Ele decidiu ficar e caçar mais javalis selvagens com presas para subir até o nível 5 antes de retornar ao alquimista para entregar a missão.
Vamos continuar. Johnny percorreu a floresta, à procura de javalis selvagens solitários com presas. Um grito agudo ainda ecoava. Outro javali selvagem com presas caiu sob o ataque mágico de John. John havia caçado mais de 20 javalis selvagens com presas, subindo até o nível 4 e ganhando 2 pontos de constituição e 1 ponto de força. Ele alocou seus 4 pontos de atributo livres em espírito, e sua habilidade bola de fogo agora havia alcançado o nível 6. Seu poder havia aumentado significativamente mais uma vez. A essa altura, o sol já havia se posto, e a floresta ficava mais escura e sinistra. A noite tornava os monstros da floresta mais ativos, com o aparecimento de criaturas ainda mais fortes. John sabia que não devia ficar ali por mais tempo. Tem alguém aí? John franziu a testa, avistando 2 equipes de 5 membros à distância, todas no nível 4. Alcançar o nível 4 tão rapidamente significava que eles estavam entre os melhores jogadores da vila de novatos. Liderando uma das equipes estava um cavaleiro vestido com armadura de couro, empunhando uma espada larga e um escudo enorme. Ele tinha um rosto bonito, mas exalava uma aura de malevolência. Os olhos de John se tornaram frios instantaneamente ao vê-lo. Guilda do Vento e da Nuvem, Aron. Id, inigualável. Johnny não esperava encontrar Aron tão cedo na aldeia dos noviços. Faz sentido, afinal, em sua vida anterior, Aron havia completado a missão secreta de ajudar Dino a encontrar a pílula da vida, ganhando o artefato divino de baixa qualidade, o escudo guardião, e aumentando rapidamente seu poder. Aron também notou Johnny e ficou especialmente surpreso ao ver vários cadáveres de javalis selvagens com presas. Próximo. Um jogador de primeira linha. Ele conhecia alguns dos segredos do jogo. Qualquer um que conseguisse derrotar javalis selvagens com presas sozinho naquela fase era, sem dúvida, um dos melhores jogadores. Com um sorriso, Aron aproximou-se de Johnny e disse: Olá, sou um Rivaled, o líder da guilda Vento e Nuvem. Tem interesse em se juntar à nossa guilda? O desejo assassino brilhou brevemente nos olhos de Johnny enquanto ele arquitetava um plano de vingança ainda melhor. Roubar a pílula da vida do alquimista não garantia o sucesso. Mas ele poderia usar Aron e sua guilda a seu favor. Inigualável, sussurrou um guerreiro no ouvido de Aron. Esse é o cara que matou o time do gorducho. Ele é o matador de deuses. Aron franziu a testa. Ele não esperava que o habilidoso jogador à sua frente fosse matador de deuses. Aron sabia que a ascensão meteórica da Guilda do Vento e da Nuvem na Vila dos Novatos se devia ao seu poder financeiro e à sua lealdade. Se essa situação não fosse bem administrada, poderia causar insatisfação entre os membros. No entanto, recrutar Godslayer para a guilda, ao custo de perder Fatih, era aceitável. Troca. Aron tomou uma decisão e estendeu o ramo de oliveira a John mais uma vez. Irmão, eu, Aron, adoro fazer amizade com heróis de todas as origens. Se você se juntar à Guilda do Vento e da Nuvem, eu posso lhe oferecer o cargo de vice-presidente. Essa foi a melhor oferta de Aron, e ele estendeu a mão direita num gesto amigável. Se o matador de deuses se recusasse, Aron sempre poderia vingar Guardo mais tarde. John olhou calmamente para Aron, sem responder. Aron franziu a testa, sentindo uma sensação incômoda de ter sido descoberto por matador de deuses. O que? Você não concorda? Aron retirou a mão, seu olhar tornando-se frio. Os membros de sua equipe se prepararam imediatamente para a batalha. John finalmente falou: Presidente inigualável, você entendeu errado. Na verdade, tenho um favor a pedir. Dito isso, John revelou a Aron a missão que havia aceitado. Os olhos de Aron se arregalaram, sua respiração acelerou enquanto ele exclamava: uma missão secreta de nível S, um artefato divino de grau inferior. Gole. Aron engoliu em seco, um lampejo de ganância em seus olhos. Se matar o jogador desse direito a uma missão, ele teria atacado o matador de deuses sem hesitar. No mundo dos deuses, os equipamentos eram categorizados como comuns, finos, raros, épicos e lendários. E artefatos míticos, divinos. Atualmente, nenhum jogador sequer possui um equipamento de qualidade fine. O aparecimento de um artefato divino certamente causaria um banho de sangue. Aron se recompôs rapidamente, escondendo seus pensamentos. Ele perguntou: Cara, você quer que eu te ajudar a completar esta missão? John assentiu com a cabeça. Presidente inigualável, se você me ajudar a completar esta missão, eu lhe darei o artefato divino como recompensa. Aron ficou estupefato, sem conseguir acreditar no que ouvia. Você está brincando?
Ele não conseguia imaginar alguém resistindo ao fascínio de um artefato divino. John, no entanto, parecia resignado. Como você pode ver, a missão tem um prazo. Se eu não conseguir completá-la, não poderei sair da Vila dos Novatos. Investiguei. O alquimista da vila está no nível 10. Não consigo lidar com ele sozinho, então preciso de ajuda. Observando a reação de Aaron e percebendo seu ceticismo, John continuou, seu presidente inigualável. Não posso ajudar, terei que procurar ajuda em outro lugar. Espere. Aaron ficou perturbado. Nesta aldeia de novatos, quem é mais forte que o vento e a nuvem? Gilda. Aceito seu pedido. Os olhos de Aaron se estreitaram enquanto ele acrescentava, mas e se você voltar atrás na sua palavra depois? Claramente, Aaron não confiava totalmente em John. John respondeu calmamente, se eu voltar atrás na minha palavra, você pode me atacar. Guilda do vento e da nuvem dá para lidar com uma pessoa, não é? Aaron ponderou sobre o plano, sem encontrar nenhuma armadilha aparente. Se o matador de deuses renegasse sua missão, ele poderia atacar abertamente. Nenhum indivíduo, por mais forte que fosse, poderia resistir a toda a guilda do vento e da nuvem. Aaron estendeu a mão direita para John novamente, sorrindo. Boa cooperação. John olhou para a mão de Aaron e apertou com firmeza. Amanhã, a esta hora, nos encontraremos em frente do boticário novato da aldeia. Antes que Aaron pudesse responder, John desconectou-se e desapareceu. SSS Level Loader Capítulo 6 Tramando contra Aaron, roubando a pílula que sustenta a vida. Aaron ficou parado, encarando o lugar onde John havia desaparecido, com as sobrancelhas franzidas. Ele não conseguia se livrar da sensação de desconforto no estômago. Ele se virou para um senhor de idade vestido de mago que fazia parte de sua equipe e perguntou, Matt, você acha que a história desse cara é crível? O velho deu um passo à frente, curvou-se levemente para Aaron e então falou, o único fator incerto aqui é a força do alquimista. Eu já investiguei, o chefe da aldeia e o esquadrão de guardas da aldeia dos novatos são todos de nível 10. O alquimista não demonstrou seu poder, então sua força exata é desconhecida. O ancião olhou para Aaron e continuou, mestre, enviarei alguém para testar a força do alquimista. Aaron assentiu com a cabeça, encontre alguém vulnerável para sondá-lo. Além disso, avise os membros da guilda para se dedicarem a subir de nível hoje à noite. Temos uma grande operação amanhã à tarde. Entendido, assentiu o velho, e então começou a fazer anúncios da guilda. No mundo real, em um apartamento alugado ou apertado, John tirou o capacete, esfregou a testa e sentiu uma forte dor de cabeça. Sem se dar conta, ele havia ficado online por 12 horas seguidas. Entrar no mundo dos deuses foi mentalmente exaustivo. O capacete de jogos que John usava permitia um máximo de 8 horas de jogo contínuo por dia. Ultrapassar esse limite levaria a uma fadiga mental significativa. Preciso comprar uma cabine de jogos, murmurou John para si mesmo. Em comparação com os capacetes de jogos, as cápsulas de jogos eram mais avançadas e podiam injetar fluidos nutritivos para restaurar a força mental. Uma cabine de jogos básica permitia jogar continuamente por 3 dias. Uma cabine de jogos de nível intermediário permitia jogar continuamente por 7 dias. A cabine de jogos avançada de nível superior permitia que um jogador permanecesse online por um mês. No entanto, as cabines de jogos também eram muito mais caras. Uma cabine de jogos básica custava 100 mil yuans. Os grupos de nível intermediário e avançado não dependiam apenas de dinheiro, era preciso ter conexões e influência para consegui-los. No momento, John não tinha condições de comprar nem mesmo o gabinete de jogos mais básico. A taxa de câmbio atual, uma moeda de ouro valia 100 mil yuans. Ele precisava adquirir uma moeda de ouro rapidamente. Caso contrário, à medida que o jogo progredisse, o valor das moedas de ouro depreciaria significativamente. John deixou essa preocupação de lado, comeu alguma coisa, lavou-se rapidamente e foi para a cama para recuperar as forças mentais. No dia seguinte, John acordou sentindo-se revigorado, percebendo uma melhora significativa em sua condição física. Os dados do jogo se fundiriam completamente quando o mundo dos deuses se conectasse à realidade, mas, por enquanto, estavam sendo aprimorados gradualmente nos corpos dos jogadores. John reconectou seu capacete e entrou no mundo dos deuses. Ele ainda estava na floresta onde havia se desvinculado ontem. O ambiente era silencioso, sem nenhum outro jogador à vista.
Os javalis selvagens com presas tinham peles resistentes e não eram os melhores para subir de nível. Aaron e sua equipe se deslocaram para o território da Serpente Verde de nível 2 para caçar e subir de nível. John, tendo alcançado o nível 4, possuía um atributo espírito de 23 pontos, resultando em um dano mágico base de 28 pontos. Seu ataque bola de fogo de nível 6 causou 45 pontos de dano de fogo, enquanto sua lâmina de vento de nível 1 causava 39 pontos de dano de vento. Com 2 rodadas de ataques mágicos, John poderia matar um javali selvagem com presas. Ele vagava pela floresta, à procura de mais javalis, matou um javali selvagem com presas de nível 13 e ganhou 12 pontos de experiência. Você alcançou o nível 5, ganhou 4 pontos de atributo gratuitos e 1 ponto de habilidade. A notificação apareceu rapidamente. Depois de quase um dia de caça, John havia batido mais de 30 javalis selvagens com presas e finalmente alcançado o nível 5. Além disso, ele havia violado 4 pontos da Constituição. A Constituição e a resistência física básica de John atingiram 12 pontos, comparáveis a um guerreiro de nível 5. O talento Plunder de nível SSS é verdadeiramente assustador. John exclamou, maravilhando, mais uma vez. Ele abriu seu painel de atributos e alocou todos os 4 pontos de atributo livres para espírito, elevando seu atributo espírito para impressionantes 27 pontos. Sua magia bola de fogo também subiu para o nível 7. Chegou a hora de concluir a missão, pensou John, checando o horário antes de voltar para a Vila dos Novatos. Em frente à farmácia, João viu Aaron esperando por ele. Aaron enviou seus subordinados para testar a força do alquimista Enzo. Um subordinado de nível 3 provocou Enzo e foi morto instantaneamente. De acordo com o relatório do subordinado, a força de Enzo era comparável à do chefe da aldeia, aproximadamente nível 10. Com a quantidade de jogadores que tinham, eles poderiam lidar com ele. Irmão matador de deuses, finalmente você chegou, cumprimentou Aaron a John calorosamente, com um sorriso no rosto. John assentiu friamente, observando os membros atrás de Aaron. Eram mais de 200, todos no nível 5. Claramente, eles tinham cabines de jogos e conseguiam subir de nível rapidamente ficando online sem precisar de descansar. Aaron, cheio de orgulho, apresentou suas tropas. Irmão, esta é a elite da Guilda Vento e Nuvem. Quase todos os melhores jogadores da Vila de Novatos estão sob meu comando. Além disso, tenho mais de 1000 subordinados que manterão os guardas da vila ocupados. A apresentação de Aaron também foi uma ameaça velada, um aviso para John não fazer nenhuma travessura. John sorriu por dentro, confiante de que a Guilda do Vento e da Nuvem ficaria severamente enfraquecida. Até o final do dia. Vou entregar a missão. Vocês atacarão o boticário em breve. Mantenham o alquimista ocupado, não há necessidade de matá-lo, instruiu John. Aaron dispensou a preocupação de John com um gesto de mão. Não se preocupe, nós resolvemos isso. John não disse mais nada e entrou na loja. Lá dentro, alguns jogadores estavam comprando poções. A essa altura, os jogadores já podiam comprá-las, pois era o segundo dia. Velho, vim entregar a missão, disse John, aproximando-se do balcão e estendendo uma pilha de presas de javali. Enzo, irritado por ser chamado de velho, estava prestes a retrucar, mas se conteve quando ele via as presas do javali. 57 conjuntos de presas de javali! Exclamou Enzo, olhando para John surpreso. Garoto, eu não te julguei mal. Cada conjunto de presas de javali pode ser trocado por uma poção de recuperação de saúde ou magia de nível baixo. Escolha uma. Posso trocá-las por moedas de cobre. Essas poções de nível baixo eram de pouca utilidade para John. Ele precisava de dinheiro, não de poções. Enzo franziu a testa, mas depois assentiu. Normalmente, não, mas considerando que você trouxe tantos javalis presas, eu abro uma exceção. Enzo retirou 5 moedas de prata e 70 moedas de cobre debaixo do balcão e as entregou a John. Aqui está sua recompensa, garoto. Obrigado. John expressou sua gratidão e rapidamente guardou as moedas no bolso. Ele estava agora um passo mais perto de comprar uma cabine de jogos. Após entregar sua missão, John não foi embora. Em vez disso, fingiu dar uma olhada nas poções no balcão, aguardando que a Guilda do Vento e da Nuvem faça sua jogada. Brum! De repente, uma explosão sacudiu a entrada da loja, seguida por um grito alto. Invadam e saqueiem a loja. O caos irrompeu na entrada,
com feitiços voando e flechas unindo pelo ar, tendo como alvo a farmácia. Batendo o pé na morte, Enzo praguejou furiosamente e saiu correndo. Os jogadores dentro da loja observavam com curiosidade, vibrando de entusiasmo. Saquear a farmácia? Quem teria coragem de fazer isso? Parece ser a Guilda do Vento e da Nuvem. Droga, sempre odiei aquele velho mesquinho. Vamos ajudar a Guilda do Vento e da Nuvem. Irmãos fora. A Guilda do Vento e da Nuvem tinha uma reputação significativa na Vila dos Novatos. Os jogadores ao redor, ansiosos por alguma ação, rapidamente se juntaram à brincadeira, na esperança de tirar proveito da situação. Caos. Aproveitando-se da confusão, John entrou sorrateiramente nos fundos da farmácia e encontrou o quarto de Enzo. A pílula que mantinha a vida viva estava escondida em um compartimento secreto debaixo da cama de Enzo. Em sua vida anterior, Aaron se gabava de ter roubado a pílula da vida. Isso facilita as coisas para o John agora. John entrou rapidamente no quarto de Enzo e logo localizou o compartimento secreto embaixo da cama. Lá dentro, ele encontrou não apenas a pílula da vida, mas também 3 pedras de habilidade, um frasco de poção supressora de mana e 2 frascos de veneno desconhecido. Ele pegou tudo e, sem se dar ao trabalho de inspecionar cuidadosamente, escapou pelos fundos. Porta. A fachada da loja havia se transformado em um inferno de chamas, com gritos de agonia ecoando no ar. Parecendo uma cena de inferno. Tem alguma coisa errada, esse cara não é só nível 10. Presidente, a informação estava errada, fuja. Gritos ecoavam continuamente enquanto luzes brancas piscavam, membros da elite sendo mortos instantaneamente. Recuar agora. Aaron, percebendo o erro, ordenou apressadamente uma retirada, mas ele estava atingido por uma bola de fogo e morto instantaneamente. Enzo estava parado na entrada, com seus cabelos e barba esvoaçantes, lançando feitiços poderosos que atingiam indiscriminadamente os jogadores ao redor, matando-os instantaneamente. O verdadeiro poder de um mago de nível 30 estava em plena exibição. Os mais de 200 membros da elite liderados por Aaron não conseguiram resistir nem por um minuto e desapareceram em flashes de luz branca. Até mesmo os espectadores foram atingidos pelo fogo cruzado, sofrendo pesadas baixas. Ponto de ressurreição da Vila de Novatos. Aaron surgiu com uma expressão sombria no rosto. Droga! Aaron praguejou entre dentes cerrados. Apesar de sua cautela, ele havia sido enganado por seus subordinados. O poder de Enzo ia muito além do nível 10. Jovem mestre, disse o ancião Matt, pálido, emergindo do ponto de ressurreição e falando, nosso povo tem observado atentamente o ponto de ressurreição. Não vimos o matador de deuses. Não sabemos se ele conseguiu. Só então Aaron se lembrou do objetivo principal do ataque ao boticário. Se o matador de deuses tivesse conseguido roubar a pílula da vida e completar a missão secreta, ganhando o artefato divino de baixa qualidade, então as perdas sofridas pela Guilda do Vento e da Nuvem seriam insignificante. Aaron abriu apressadamente o canal de seus amigos, apenas para perceber que não havia adicionado Godslayer como amigo. Uma sensação ruim o invadiu. Inscreva-se no canal para não perder nenhum vídeo e ative as notificações para ser avisado assim que um novo vídeo for postado. Caso queira ajudar o canal ou queira que alguma obra saia com maior frequência, a chave Pix está na descrição do vídeo. Obrigado por assistir, até a próxima. Solem irmãos.